Olá, Glow! Bem-vindo à nossa comunidade. Essa é a nossa, talvez, a primeira aula que você esteja assistindo, não tenho certeza, porque a comunidade Glow Bilínguas está sendo lançada inicialmente com esse primeiro módulo. Já deixo de aviso que talvez você escute barulho dos meus gatos enquanto eu gravo. Eu tentei fazer o possível, deixei porta fechada, janela fechada. Eles estão no outro lado, na outra parte da casa, mas eles ainda assim, às vezes, fazem barulho. Somente esse horário que eu decidi gravar. Corre pela casa, enfim, brinca. Vocês devem ver eles nos stories, já sabem como gatos são. Imagino, não sei. Gente, então, essa é a primeira aula, a ideia, e esse módulo inteiro, a ideia é fazer aulas curtas, aulas rápidas, práticas, para que você, um estudante autodidata de inglês ou de qualquer outra língua, consiga... Meu microfone, pensei que não estava gravando. Consiga aprender inglês de uma forma rápida, né, simplificada, e que não cometa os mesmos erros que eu cometi. Por isso que o título do vídeo é esse. Que eu digo pra vocês não fazerem o que eu fiz. E não é só por isso, tá? Eu vou explicar mais ou menos por que eu tô falando isso. Pra gente começar, eu vou explicar brevemente qual foi a minha história com o inglês. E pra isso eu trouxe um destaque do meu Instagram. No Instagram dessa professora Andressa Vieira, já ouviu falar dela? Com certeza ouviu, senão você não estaria aqui. É um destaque bem desatualizado. Eu espero muito que eu atualize ele logo mais e traga um design um pouco melhor. Enfim, tem muito tempo que eu contei essa história. E contei de forma muito... acho que eu poderia detalhar um pouco mais ou ser um pouco mais sucinta em algumas partes. Mas vamos lá. Eu conto aqui que eu sempre fui uma criança quietinha e observadora. Que eu gostava de observar tudo ao meu redor. Como é que eu sei disso, gente? Eu escutei isso muito de basicamente todo mundo na minha infância, na minha adolescência. E aí eu peguei esse fato sobre mim e falaram, você é muito observadora, você observa tudo, você presta atenção em tudo. E transformei em algo que fizesse sentido pra mim, que conseguisse, enfim, me ajudar na vida, né? Eu tornei o meu olfato para observação mais aguçado, enfim, como algo que realmente fosse me ajudar. Então, quando eu tava aprendendo inglês, eu ficava obcecada por tudo ao meu redor que tinha inglês. E eu usava tudo ao meu redor para aprender inglês. Isso é uma coisa que a gente tem que entender sobre si mesmo, o autoconhecimento. Vamos lá entender a minha história, que aí eu vou aprofundar sobre isso depois. Basicamente, eu era uma criança muito quietinha e observadora, como eu conto aqui. Já chegaram na escola a pensar que eu tinha algum problema com a fala, que eu era muda, enfim. Porque eu realmente ficava muito calada por um bom tempo na minha infância. Eu tinha esse problema, que não era algo legal, tá? Era um problema mesmo. Olha só, eu sempre aprendi tudo muito rápido, mas tinha dificuldade em acreditar no meu potencial. Eu tinha uma autoestima muito baixa. E era um problema muito grave. Enfim, mas no geral... Isso até que me ajudou, porque por ser muito quietinha, eu tinha tempo de sobra, porque eu tinha muitos amigos, né, então eu estudei muito. Na infância eu queria ser cantora, já contei isso pra poucas pessoas, e justamente a música me levou ao inglês. Eu não tinha dinheiro pra pagar curso de idiomas, não tinha dinheiro pra pagar curso de violão, nada disso. Mas eu sonhava muito em aprender a falar inglês e a cantar inglês. Esse era o meu maior objetivo, esse era o meu maior propósito em aprender inglês, era cantar em inglês de uma forma linda. E hoje eu faço isso. Cantar inglês de um jeito muito assim, sabe? Natural, fluente, aquela coisa que era o meu sonho. E eu consegui. Aqui eu tinha 14 anos, foi na época que eu comecei a aprender inglês sozinha de fato. Quando a gente disse assim, olha, a gente vai aprender essa língua. Não importa o que aconteça, a gente vai tentar, a gente vai fazer o nosso melhor. Eu não sabia nem se era possível, mas aí eu comecei a ouvir falar primeiro num canal no YouTube que eu seguia. A moça falava de viagem, e aí do nada ela falou do inglês que ela aprendeu sozinha. Eu falei, como assim? Tem como fazer isso? Não precisa pagar curso? Interessante. Vou saber fazer isso e vou fazer isso, porque eu era adolescente, né? Eu não tinha tantos compromissos como hoje, como a vida adulta me faz ter. Então, era muito mais leve. Comecei a estudar inglês nessa época. Tinha tentado começar com 12 anos e acabei desistindo, justamente porque eu não conseguia associar o inglês com a minha vida. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, mas irei aprofundar depois. Gente, em resumo, o que é que deu errado com meus 12 anos e o que é que começou a dar certo aqui com os meus 14, que eu engatei, que hoje vocês estão vendo aqui, uma professora de inglês. Hoje eu tenho 23 anos, eu aprendi inglês com 16, eu já me considerava fluente, 2 anos depois eu me considerava muito boa, falava e tal. E na universidade eu desbloqueei mesmo meu inglês melhorou cada vez mais e avançou, enfim, fui pro C1. Então assim, o que diferenciou, né, com os meus 12 que eu comecei, acabei largando, desistindo, enfim, não tive constância, deixei pra lá, ficou 2 anos depois voltei. Ai, gente, desculpa. A rinite ataca e fica um caos. A gente tá aqui no período de São João, eu moro na Bahia, então assim, fumaça, fogo de bombinha, de tudo que vocês imaginarem. É um caos, eu tenho rinite alérgica, eu fico toda entupida, é horrível, mas é o período que eu tô gravando o curso. Então assim, peço perdão desde já, que não vai ter cortes, tá? Não é a minha intenção ter algo cortado, eu acho que quanto mais natural, melhor.
E aí é o seguinte, nessa época o que eu encontrei, o que eu entendi era que eu tinha que estudar do meu jeito. Eu tinha que aprender inglês o que fizesse sentido pra mim, que é o que eu vivo falando aqui vocês nos stories, no Instagram. Então eu entendi que conheci o mundo dos autodidatas, eu falei, não quero. Eu não vou, tá? Por motivos óbvios, eu não vou deixar o áudio desse som aqui tocar nessa gravação. Vocês podem ir lá ver a minha vergonha. Mas eu era adolescente e eu cantava músicas em inglês de um jeito muito errado aqui. Muito errado. Eu tenho certeza que tinha muitos erros de pronúncia. Mas o que importa é que eu treinava. Eu tentava e eu não desistia. Eu continuava tentando e eu tentava, e eu tentava, e eu tentava. Até uma hora eu consegui. Aqui hoje, aos 17, eu me considerava fluente já com 16, tá? Mas aqui eu só tinha foto com 17, então eu botei aqui com 17. E eu entendia tudo. Assistia as minhas séries e que isso era o meu maior propósito. Depois das músicas de cantar, eu ouvia a minha série favorita, entender tudo que eu tava falando, tudo que estavam falando, sem legenda. E eu já entendia com essa idade. E o que me fez continuar estudando? É que eu conto um pouco mais. Eu, basicamente, fazia coisas que eu gostava. E esse é o grande segredo. Eu vou até parar de compartilhar pra você olhar bem pro meu rosto, assim. Esse é o grande segredo. Eu vou revelar o grande segredo, marketing digital. Que a galera vende, né? Não. Isso realmente é algo muito simples, muito básico, gente. Para que o inglês faça sentido. Para que o inglês continue na sua vida. Porque tudo na nossa vida que continua é o que faz sentido, não é? Você precisa aprender inglês com coisas que você já tem na sua vida. Sabe aquelas coisas que você já vive? Exemplo. Todo dia você chega do trabalho, chega da universidade, ou chega da escola, não sei qual é a sua idade. Chega de algum espaço, ou você faz alguma coisa ao longo do dia e você para um momento. Quer que eu chame de descanso? Geralmente pra mim é finalzinho da noite, que eu dou aula à noite, né, atualmente. Sabe, vou descansar, vou relaxar. O que eu gosto de fazer? Eu assistir série, amo. Novela, o que seja. Pego minha Netflix, não largo por nada por enquanto. Tá um pouco cara, mas não largo por nada. Coloco Beth Nova York, que é minha novela / pijama de série favorita, e começo a assistir. Simples. Aí você pode me perguntar assim, mas o que isso tem a ver com aprender línguas? A série é em espanhol. E eu aprendo espanhol hoje em dia. Já foi o inglês, agora vai pra outra língua. Vamos pro espanhol. E eu tô aprendendo espanhol, mas eu tô ali vivendo minha vida. Fazendo o que eu já faço. Ou seja, assistindo as minhas séries, assistindo as minhas, novelas. Só que eu escolhi atualmente, como eu comecei, eu retornei o meu espanhol, que na verdade eu já sabia um pouquinho de espanhol, eu tinha uma basezinha ali. Porque na época do inglês eu também estudei espanhol. Agora em 2023 eu decidi oficial, agora em fevereiro, a voltar com o meu espanhol. Porque no futuro, daqui a alguns anos, eu quero muito visitar países aqui da América do Sul que falam espanhol. E eu não quero chegar lá sem falar espanhol de uma forma minimamente aceitável para entender as pessoas e me comunicar de forma leve e tranquila, como eu faria num país de língua inglesa. Então eu falei, essa meta tem que acontecer. Vou iniciar e ponto. Então eu escolhi. Às vezes eu quero assistir uma série que é em inglês, que eu gosto muito. Mas é uma fase que eu tô vivendo. E eu assisto ainda as minhas séries em inglês, tá? Só quer dizer que eu dou prioridade mais pra séries em espanhol. E busco aquelas que eu gosto. Não vou me forçar a assistir série chata. Me mandaram assistir Telefonista. Não gostei. Não vou assistir. Vou assistir o que eu gosto. Aí daí eu fico assistindo essa novela, Beth Nova York, repetidas vezes. Gente, eu amo essa novela. Eu não sei explicar o que tem nessa novela, mas eu amo, sou apaixonada. Me acabo de rir, amo. Então é isso. O que você faz hoje? O que você vive hoje? Gente, isso é muito simples. É só isso. Não é só isso que eu vou falar hoje, mas esse é o segredo, né? Esse é o grande segredo do inglês, aprender inglês sozinho. Esse é o grande segredo. Você precisa entender o que é que você já gosta, menina. Pelo amor de Jesus. Andressa, eu amo ler livros. Cadê um livro aqui? Eu amo ler livros. Olha só, tem até um aqui que é bem interessante. Nem é meu, tá? É do meu noivo. Olha só, todo em inglês. A Clash of Kings. Que é daquela série famosíssima, Game of Thrones, que todo mundo critica, e alguns amam, e outros odeiam, e é um caos, e é uma coisa bem dividida. Ele tá em inglês, inclusive, porque meu noivo também sabe falar inglês. Ixi, Maria. Meu noivo também sabe falar inglês, e ele comprou pra ler inglês um tempo atrás, enfim, que ele já fala há muito tempo também. Esse tipo de coisa que eu tô falando, entendeu? Você já gosta de ler um livro? Pegue um livro em inglês, gata. Não precisa ser físico, não, tá? Que a gente aqui trabalha com uma coisa acessível, barato. Então, assim, se você não pode pagar um livro, comprar vários livros, existem PDFs, não é o ideal, claro que não, mas eu também não estudei inglês em condições ideais, eu estudava em cima de uma cama, não tinha escrivania, como muitas pessoas hoje em dia. Eu descobri que as pessoas estudam em escrivania, eu não sabia disso, né, eu não fazia ideia disso antes dos meus 18, eu vim ter minha primeira escrivania com 18 anos, então não existe desculpa. Eu sei que é difícil quando a gente não tem dinheiro, eu sei que é difícil, eu sei que a realidade do Brasil, a desigualdade social é muito lascada, é uma
uma bosta, vamos ser sinceros. Mas às vezes, se a gente só fica reclamando, não adianta de nada, sabe? A gente não vai poder mudar a realidade do nosso país, a gente não vai poder mudar a nossa realidade reclamando dela. Você tem todo o direito de reclamar. Deixa eu dar um carinho em você. Você tem todo o direito de reclamar. Você tem todo o direito, de coração. Reclama mesmo. Mas também levanta, sabe? Faz alguma coisa. Pô, eu tô de saco cheio, não tenho dinheiro pra nada. Eu vou fazer alguma coisa. Eu não sei qual é a sua realidade, então, né, eu não vou dizer o que você deve fazer. Mas aprender inglês é um bom começo, tá? Gera muito aumento de salário, muitas coisas interessantes, muitas oportunidades, acredite. Eu sou professora, mas inglês me traz tanta coisa minha, você não tem noção. E é isso. Minha história eu vou encerrar por aqui, porque o resto de vocês já sabem. Hoje eu falo inglês, sou professora, me tornei professora, enfim, fiz uma graduação em letras com inglês na UFES e sou formada e atuo como profissional hoje. Escolhi fazer isso por 1000 motivos, mas principalmente porque já sabia a língua, era mais fácil iniciar logo, ganhar dinheiro logo naquela época. Assim que eu entrei na universidade, eu comecei a dar aula particular. Então, assim, isso aqui que vocês estão vendo hoje não foi construído da noite pro dia. São anos e anos fazendo o que eu faço. Vamos lá. Agora é sobre você e o inglês. Esse é o ponto final da aula, tá? Essas aulas são pra ser curtas mesmo. A gente já tem 11 minutos de aula aqui. E agora basicamente, eu vou só falar isso aqui e a gente vai encerrar. Esse módulo é pra ser prático. Então, hoje ainda você vai ter uma mini atividade, algumas perguntas que eu vou deixar aqui com esse slide. Pra gente entender e você começar a pôr em prática já. Como é que esse inglês vai sair do papel, tá bom? Como autodidata, que já começou. Serve pra você que já começou. E como autodidata, que aí vai começar. Essa linda jornada que eu sou apaixonada. Aprender línguas é a coisa mais incrível que existe. Você e o inglês. Por que você e o inglês? Porque não dá pra você pegar a minha história e falar, então André só aprendeu com série, com música, com filme, com isso, com aquilo. E querer fazer igual. Eu não sei se você gosta de filme, gente, acredite. Eu passei a vida toda achando que todo mundo gostava de música, até chegar e conhecer alunos meus que odeiam música. Dizem assim, olha, Andressa, eu não vou dizer que eu odeio música, mas assim, não sou muito fã, não. De ficar ouvindo assim, eu não suporto. Meu noivo é uma pessoa que gosta de música, ele tem bandas favoritas e tal. Mas ele não é aquela pessoa de ficar ouvindo música o tempo inteiro, de ficar, música, aquela coisa. E já eu achava que todo mundo era assim. Porque a gata é assim, né? Ela achava que o mundo inteiro era assim. Então, entenda o que você é, sabe? Quem você é. O que você gosta. E é disso que a gente vai falar pra encerrar. Então, você e o inglês. 2 pontos que a gente precisa entender. Rotina. Como está a sua rotina hoje? E como você quer que ela esteja no futuro? Porque às vezes hoje você acredita que não é possível colocar mais nada na sua rotina. A gente vai ter uma aula só sobre isso, sobre tempo, tá? Como gerir o tempo, enfim. E aí você precisa registrar coisas rápidas, a gente não precisa ficar, minha rotina tá assim, 12 horas eu almoço, 1 hora, não. Você vai anotar como está. De manhã eu vou pra universidade, de tarde eu trabalho, à noite eu faço isso, não. Pronto, como está. E como você quer que ela esteja. Tem alguma coisa que você consegue alterar? Acredite, nem tudo você precisa fazer parte, somente se você estiver na universidade. Eu fiz parte de vários grupos de pesquisas que, na verdade, nem era o que eu queria, nem fazia parte do meu interesse. Isso ocupava meu tempo com coisas que, eu poderia estar ocupando aquele tempo com coisas mais úteis que fizessem mais sentido pra mim. E aí a gente entra no próximo ponto, que é o tempo, tá? Primeiro a gente vai falar do primeiro ponto, daqui a pouco a gente vai pro segundo. A gente vai falar do tempo. Então, quando a gente fala de rotina, a gente fala de tempo. Se pergunte. Isso é atividade, tá? Anota aí já. Pega um papel, caderno, celular, WhatsApp, anotações. E se pergunta. Ai, meu Deus. É porque tá gravando o microfone aqui. Estou dedicando meu tempo ao que importa pra mim ou ao que importa pros outros? Essa pergunta é muito importante. Porque eu vivi isso. Muitas vezes na minha vida eu dediquei muita coisa pra outras pessoas, não pra mim. E aí acontece que, não sei o que teria sido, né? Não me arrependo de nada do que eu fiz. Acho que eu fiz tudo de forma como deveria ter sido. Mas dediquei muito tempo pra realização de outras pessoas, pra fazer coisas por outras pessoas. E pra mim, nada. Então, isso é coisa de terapia. Eu recomendo você procurar um psicólogo, porque psicólogo não é só pra doido. Pra você aprender a dizer não, pra você aprender a se impor nas relações, pra você aprender a colocar limites nas coisas, caso você não consiga, que era o meu caso. Então, se pergunte isso, tá? E a gente vai pro próximo ponto. E esse é mais prático. O que eu gostaria de dedicar ao meu tempo? Não escolha mais de 5 coisas, pelo amor de Jesus. Eu quero dedicar meu tempo a francês, inglês, violão, alemão, eu quero fazer isso, eu quero fazer yoga, eu quero fazer pilates. Gente, não tem condição. Eu tô falando 5 coisas de uma forma um pouco limitante, não sei, né? Pode ser que o que você tenha sejam 10, mas sejam 10 leves, coisas leves. Então seja possível. Mas, no geral, eu não recomendo que sejam muitas atividades.
aos poucos a gente consegue tudo. Então, respira, tá? Primeiro eu aprendi inglês, agora eu vou pro meu espanhol. Quando eu concluir o espanhol, eu vou pro francês, porque a minha realidade hoje não me permite ter 1001 atividades. Eu sou uma pessoa que trabalho, que estudo ainda, né? De certa forma, estamos sempre estudando. E eu tô gravando esse curso agora, ainda tá falta entregar o TCC na universidade, então eu ainda tô no processo de finalização, de entregar e receber meu diploma. Então, não dá pra você achar que você vai alcançar tudo, que você vai conquistar tudo. Não faz sentido. É desrespeitoso com quem você é, sabe? E aí a gente vai pro segundo ponto, depois de rotinas. Depois de tempo. Pessoas. Por que pessoas estão envolvidas com rotina? Porque você tem que estar rodeado de pessoas com os mesmos propósitos, acredite. Quando eu estudei inglês, eu lembro que tinha um colega meu que aprendeu inglês também, sozinho. E teve um momento que eu quis desistir, assim. Eu fiquei meio, não tô evoluindo, não tô progredindo. Eu lembro que ele me contava, não desiste não, imagina a gente lá na Europa, conversando com as pessoas em inglês. Imagina quando você começar a estudar, a assistir séries sozinha, sem legenda, imagina só. Eu lembro que isso me deixou muito animada, me deixou muito feliz na época. E ele me impulsionava isso, sabe? Então, não é que você não possa estar rodeado de pessoas com outros propósitos, mas você sabe se essas pessoas têm os mesmos ideais que você, sabe? E minimamente queiram as mesmas coisas. Tenham essas pessoas ao redor, não só essas pessoas, mas também pessoas assim, que queiram as mesmas coisas que você. E por fim, a gente fala da sua história. Quem é você? Quais seus interesses? Do que você gosta? Isso é atividade. Do que você gosta? Música, livro, série, TV, esportes? Registra agora, para tudo, registra agora o que você gosta. Coisas básicas, coisas simples, tá? E os seus propósitos. Esses dois pontos são muito importantes. Seus interesses e os seus propósitos. Os seus propósitos vão te ajudar muito a continuar nessa jornada. Por que você quer aprender inglês? Quais os seus motivos? Tem motivo de trabalho envolvido? Tem motivo de hobby? Tem motivo de questões pessoais? O que foi, Snow? Você quer aparecer? Snow tá miando aqui. Isso é na hora da ração. Na hora da ração? É? Você tá na hora da ração, mãe. Por favor, mãe. Cheiroso. Por que você quer aprender inglês? Por que hoje pra você inglês faz sentido? Não faça isso se não fizer sentido. Não faça. A não ser, e eu não tô falando de sentido apenas no sentido que eu falei, tá? De, é legal, vai ser legal pra mim, eu vou ficar feliz. Talvez você queira alcançar uma meta pessoal, meta profissional, e o inglês faça sentido, e aí você vai ter que fazer um esforço. Então tudo bem, não tem problema algum. Mas não se force a aprender uma língua que não faz sentido hoje pra você. Talvez isso faça muito mais sentido em uma outra língua, sabe? Por que você quer aprender inglês? Quais os motivos? Esse documento vai estar disponível aqui embaixo no vídeo. Então vocês podem acessar as perguntas, anotar, caso não precise ficar voltando o vídeo pra isso. E se façam essas perguntas. E se quiserem, se estiverem confortáveis, compartilha aqui nos comentários. Porque aí a gente vai vendo, né? Enfim, posso te ajudar também, pode tirar qualquer dúvida, tá? Sempre aqui nos comentários. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima aula. Deixa eu parar de compartilhar pra vocês me verem grande. Tchauzinho.